Olá, que alegria! Tudo bem, crianças? Olha a tia aqui de novo para a gente iniciar mais uma aula. Hoje, quarta-feira, 24 de junho, dia de São João. Que coisa boa! Vamos comemorar o São João de uma forma diferente, né? Mas a tia espera que você aí de casa comemore o seu São João com aquelas comidas típicas bem gostosas, certo? Usando sua roupinha de São João, comemora com a mamãe, com o papai, certo? Então aproveita essa data tão importante. E hoje a nossa aula é de religião. Que coisa boa! Nós vamos falar, crianças, das coisas, de algumas das coisas criadas pelo Papai do Céu, certo? Criadas por Deus. Nós sabemos que Deus, que o nosso Papai do Céu, criou todo esse mundo bonito, maravilhoso, cheio de coisas belas. E por isso devemos sempre agradecer a Ele, certo? Por nos ter dado a oportunidade de viver num mundo tão bonito, cheio de coisas boas. Então, devemos sempre servir a Deus, fazendo coisas boas, tendo atitudes bonitas, certo? Então, entre as muitas coisas que devemos agradecer ao Papai do Céu, hoje nós vamos falar do ar que respiramos, das plantas e da água. 3 coisas criadas pelo Papai do Céu que são muito importantes para a nossa vida, para a vida na Terra, para a vida das pessoas, dos seres humanos, certo? Então, aí nós temos uma linda imagem, onde podemos ver, né, imagens de árvores, de plantas, da água e também para poder perceber um ar puro, certo? Que são as 3 coisas as quais nós vamos falar hoje na nossa aula. Então, amar é servir a Deus, agradecer pelo ar, pelas plantas e pela água. Vamos começar a agradecer pelo ar, o ar que respiramos. O ar é o que nos mantém vivos, crianças, para a gente poder viver bem, precisamos do ar, certo? Esse ar, ele tem que estar limpo, sem poluição, tem que ser um ar puro, para que a gente possa respirar bem, manter a nossa saúde e vivermos saudáveis. Então, entre as muitas coisas criadas pelo Papai do Céu, o ar é o que nos mantém vivos, certo? O ar que respiramos. Então, devemos cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, para que ele fique limpo e fique também sem poluição, certo? Então, devemos sempre agradecer. A segunda coisa que a gente vai agradecer pelas plantas. Te agradecer pelas plantas. Sim, eu sei que vocês lembram que a gente já estudou sobre as plantas. Já sabemos a importância que elas têm. Também sabemos que elas são seres vivos, assim como nós, seres humanos. Elas são seres vivos que
que nascem, que crescem, que se reproduzem e que morrem. E que elas são muito importantes para a vida dos seres humanos. Por quê? As plantas, crianças, elas são responsáveis por filtrar e purificar o ar que respiramos. Pois é, são elas que purificam, são elas que filtram todas as impurezas do ar que nós precisamos para respirar. São as plantas as responsáveis pelo oxigênio que nós precisamos. Então, devemos sim agradecer também ao Papai do Céu pelas plantas, porque além do ar, do oxigênio, delas filtrarem e purificarem o ar que nós precisamos para respirar, crianças, as plantas também, elas nos trazem outras coisas, elas nos presenteiam com outras coisas legais e importantes. Vamos acompanhar? Olha só o que as plantas nos oferecem. Olha só o que elas nos oferecem, crianças. Beleza! Olha que lindas árvores, com frutos, com flores. Então, as plantas nos oferecem beleza. Beleza para enfeitar um ambiente, para tornar a natureza mais bonita. Nos dão as flores que podem enfeitar, que enfeitam, que deixam, que podem perfumar, certo? Então, uma das coisas que as plantas nos oferecem é beleza. Outra coisa que as plantas também nos oferecem é abrigo. Abrigo, sombra fresca, né? A gente sempre diz, eu quero uma sombra fresca, um abrigo, porque as árvores, elas também nos presenteiam com isso, com aquela linda e gostosa sombra, onde podemos descansar, certo? E olha outra coisa muito importante que as plantas nos presenteiam, nos oferecem, o alimento. O alimento, sim, crianças. As frutas, as frutas que podemos colher, que as plantas nos oferecem. A manga, a banana, a maçã, a uva, a pera, a melancia, todas as frutas, elas vêm das plantas. Então, as plantas nos oferecem o alimento, além da beleza, do abrigo, ela ainda nos oferece alimento, que são os frutos, tão importantes para a nossa alimentação, para nos mantermos com saúde e vivermos saudáveis, certo? Então, veja só que coisa boa, quanta coisa boa as plantas nos oferecem. Então, crianças, vamos também agradecer ao Papai do Céu pelo esse presente lindo que ele nos deu, que foram as plantas. E por precisar tanto das plantas, certo, para viver, nós devemos fazer algumas coisas para cuidar do ar e das plantas. Ou seja, devemos ter alguns cuidados, certo? Para cuidar, para manter as plantas vivas, para manter o ambiente bonito, arejado e manter também a nossa saúde, que depende muito das plantas e do ar que nós respiramos. Então, crianças, não poluir o ar é um dos cuidados que devemos ter com as plantas. Não jogar lixo no ambiente,
na natureza, porque quando jogamos lixo, nós estamos poluindo, nós estamos matando as plantas, destruindo o solo, poluindo o ar. Então, é um dos cuidados que devemos ter, certo? Não derrubar as árvores, não evitar o desmatamento e as queimadas das florestas, das plantas. Então, nós devemos plantar, cultivar, cuidar das plantas, porque nós precisamos das plantas. Nós, para viver, nós dependemos das plantas. Então, vamos cuidar com carinho, vamos tomar alguns cuidados com elas, sempre tratar com carinho, pois nós necessitamos e dependemos das plantas também para viver, certo? Muitas coisas boas elas nos oferecem e esse presente foi dado pelo Papai do Céu. Então, ele quer sim que cuidamos das plantas, do ar e de todas as coisas que ele criou, certo? Hoje, em especial, estamos falando do ar, estamos falando das plantas, certo? E agora nós vamos falar da água. Agradecer pela água. Que coisa boa, que imagem linda que nos traz essa imagem da natureza, né? Da água, que já estudamos também. Você já sabe muita coisa. Pois é, a água também criada pelo Papai do Céu. Ele também quer que a gente cuide da água, porque a água ela é fonte de vida. A água, ela não tem vida, ela não é um ser vivo, mas ela nos traz vida, certo? A água é fonte de vida. Então, devemos também agradecer ao Papai do Céu pela água e por todas as coisas que ele nos oferece. E por isso devemos cuidar da água. Porque, crianças, a água é fonte de vida, é o elemento essencial para a vida. Ninguém vive sem tomar água. Mas a água é só para beber? Não. A água, além de beber, ela tem outras utilidades. Então, nós seres vivos, as plantas, os animais, os seres humanos, temos uma dependência total da água. Por isso que a gente diz que a água é um elemento essencial para a vida. Imagina se a gente ia conseguir viver sem água. Na água, vocês podem estar vendo aí uma imagem de crianças, da água, de animais. Pois é, na água moram animais e também algumas plantas. Então, a água, ela também é um habitat, ela é um lugar onde moram alguns animais, como os peixes, como as baleias, os golfinhos, né? Algumas algas, as algas. Então, a água, vê como ela é importante, certo? Então, a água é um elemento, ela é fonte de vida para manter os seres vivos vivos. Quem são os seres vivos? Os seres humanos, as pessoas, as plantas e os animais, certo? Então, por isso, nós devemos cuidar e agradecer a Deus pela água que Ele também nos ofereceu, nos deu de presente. Então, devemos cuidar. Nós já sabemos, eu sei que você aí de casa já sabe os lugares, os muitos lugares em que nós encontramos a água. Nós encontramos a água nos rios, nós podemos encontrar água nos lagos,
nos mares e nos oceanos. Então, aí são alguns lugares em que nós podemos encontrar a água. Então, assim como o ar, nós devemos manter a água limpa, certo? Nós já sabemos que nosso planeta Terra, ele tem muita água, mas que nem toda essa água, ela é água boa para beber, ela é água potável, né? Crianças, isso a gente já estudou e a tia tem certeza que você já sabe disso, certo? Então, devemos cuidar dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos e não devemos poluir para que a água ela fique limpinha, certo? Porque nós, todos os seres vivos, dependemos dela. E ela tem muitas utilidades. Utilidades da água para a nossa vida. Tia, a água serve só para a gente beber? A água é um elemento essencial à nossa vida, porque ela tem várias funções, várias utilidades. E agora a gente vai ver algumas das muitas utilidades da água. Beber, olha a primeira utilidade, talvez uma das mais importantes. A água sacia a nossa sede, certo? A água serve para beber, saciar a nossa sede, certo? Olha outra utilidade da água, cozinhar. Cozinhar os alimentos, certo? Então, olha outra grande utilidade da água. Nós fabricamos, né, nossos alimentos, cozinhamos os nossos alimentos com água. Então, é outra utilidade. Outra utilidade, regar as plantas. Por quê? Porque as plantas, assim como nós, as pessoas, os seres humanos, são seres vivos e elas necessitam da água, assim como a gente, certo? Então, beber, cozinhar, regar as plantas são algumas das utilidades. Olha outras utilidades. A água também é importante para a higiene do corpo, dos alimentos e dos ambientes. Nós já estudamos, já falamos de higiene, né? Que a higiene ela é importante para a nossa saúde, para nos mantermos saudáveis, né? Devemos ter higiene, praticar aqueles hábitos. E a água, crianças, ela é importante e necessária na hora de fazermos essa higiene, tanto do corpo, que é tomar banho, que é escovar os dentes, e tudo isso, e toda a higiene do corpo, nós precisamos praticamente da água, certo? Olha também a higiene dos alimentos, porque nós sabemos que devemos lavar bem os alimentos antes de serem consumidos, frutas, verduras, certo? Então, nós higienizamos os alimentos também com a água. E outra coisa importante é a higiene dos ambientes, do ambiente em que a gente vive, seja em casa, seja na escola, e essa higiene ela é feita com água. Então, vê só quantas utilidades tem a água para as pessoas. Higiene do corpo, tomar banho, escovar o dentinho, higiene dos alimentos, lavar, né, bem os alimentos, higienizar, cozinhá-los, limpar o ambiente em que vivemos. Então, tudo isso dependemos da água, porque nós fazemos toda essa higiene utilizando a água.
Então, crianças, vê só como a água ela é importante para a nossa vida. Por isso, nós devemos cuidados que devemos ter com a água, devemos cuidar da água, porque, como a tia já falou, a água é um elemento essencial e que dá vida às pessoas, é uma fonte de vida às pessoas, às plantas e aos animais, ou seja, a toda a natureza, né? Os seres vivos, as plantas, os animais, as pessoas dependem sim, né? Nós dependemos da água e nós devemos cuidar dela, nós devemos tratar, cuidar da água, porque, como a tia já falou, a gente já estudou em outras disciplinas, a água no nosso planeta, ela tem grande quantidade, mas a água boa, que podemos fazer todas essas coisas, ela não tem grande quantidade, então nós devemos cuidar. E como podemos cuidar? Não poluindo a água, certo? Não jogando lixo nos rios, porque se poluirmos a gente está matando os animais, as plantas, a natureza e, por fim, acaba nos prejudicando. A gente não prejudica só a água, só os animais, só as plantas. Nós nos prejudicamos também, porque nós também dependemos da água. Então, vamos cuidar da água, vamos tratar da água, das plantas, do ar, do meio ambiente e de tudo que Deus criou, certo? Então, crianças, a nossa aula de hoje é sobre a importância de servir a Deus, praticando boas ações, fazendo bem e cuidando de todas as coisas que Ele criou e que Ele nos deu de presente. Inclusive, nós mesmos, os seres humanos, fazendo bem aos nossos irmãos, às pessoas, cuidando de todos os seres vivos. Quando a gente cuida das plantas, a gente também está cuidando da gente, está cuidando dos animais. Quando cuidamos do ar que respiramos, né? Quando cuidamos da água, que é fonte de vida para todos os seres vivos. Então, nossa aula de hoje foi para repassar, crianças, a importância das coisas que Deus criou para a nossa vida. E que jamais devemos esquecer de cuidar e de agradecer, certo? Então, a tia deseja para vocês um ótimo São João, uma feliz quarta-feira. Pegue o seu. Agora você pode pegar o seu livro, pode fazer sua atividade. Eu tenho certeza que você vai acertar tudo e fazer tudo no capricho, certo? Então, beijinhos.